Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida aqui no canal do Professor Antônio. Vamos conferir. A dica rápida de hoje vai ser sobre gerador elétrico. Um dos dispositivos possíveis para aparecer no circuito elétrico para você. O que eu preciso entender? O que é um gerador elétrico? O gerador elétrico, ele nada mais é do que um dispositivo que converte outros tipos de energia em energia elétrica. Por exemplo, eu coloquei geradores como baterias e pilhas que convertem energia química em energia elétrica, beleza? Agora, vamos dar uma olhada no seguinte, se fosse só isso aqui, estaria muito tranquilo. Mas eu coloquei para vocês aqui o X da questão. Qual é o X da questão? Você já deve ter reparado que você está usando o seu celular tem bateria, e depois de um certo tempo de uso, o que acontece? Esse celular aquece. Ou seja, esse aquecimento se deve a essa pilha ou essa bateria ou qualquer outro gerador elétrico real, ele tem uma resistência interna, ou seja, você começa a perder energia por efeito Joule. A função da bateria do seu celular não é aquecer, é fornecer energia para virar energia elétrica, luminosa para os dispositivos e outros. Mas você acaba perdendo um pouquinho. E esse é o nosso X da questão. Dá uma olhadinha. Quando eu representar um circuito elétrico, eu vou representar o seguinte. Quando você compra uma pilha ou uma bateria, por exemplo, se você comprar uma bateria, pode vir escrito lá na bateria que é uma bateria de 12 volts. O que significa? Você nunca vai conseguir fornecer todos esses 12 volts para o seu circuito elétrico. Por quê? Porque vai ter uma queda interna de tensão, um aquecimento, devido à resistência interna. Então eu coloco aqui o seguinte, olha só, a resistênciazinha interna Rzinho minúsculo, ela pode ter qualquer valor, geralmente ela vai ser um valor pequeno, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, etc. Então lembra, uma resistência interna, ela é medida em ohms. Fechou. A diferença de potencial nos terminais da bateria, ou seja, o que a bateria vai conseguir fornecer para o meu circuito, ela obedece à equação que a gente chama de equação do gerador. Então, ó, a tensão nos terminais da bateria vai ser a FEM, que é o que a gente chama esse cara aqui. O que é FEM? FEM é o nome dado para esse cara, força eletromotriz de um dispositivo. Então tá aqui, ó. Essa é a FEM menos a resistência interna da bateria vezes a corrente elétrica, e é muito importante isso, vezes a corrente elétrica que vai percorrer o meu circuito. Lembrando sempre, a gente já falou disso aqui em outras dicas rápidas, a corrente elétrica vai sempre da placa positiva para a placa negativa. Essa é a corrente elétrica convencional, que é a que a gente usa na maioria das vezes, beleza? Então tá aqui, ó, tensão nos terminais, força eletromotriz é um negativo e não um positivo, porque o produto da resistência interna pela corrente que percorre aqui a bateria, ela gera esse aquecimento, ou seja, você tem uma queda de tensão por efeito Joule, beleza? Vai ter um aquecimentozinho ali. O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar é o seguinte, da mesma forma que você pode escrever a equação do gerador, você pode aplicar a primeira lei de Ohm para o resistor do circuito, ou seja, você pode escrever o seguinte, que a diferença de potencial AB, ela vai ser a resistência do aparelho que você está ligado ali, vezes essa mesma corrente. E você pode igualar aquele cara lá com esse cara aqui quando preciso, fechou? Último detalhe da dica rápida. Graficamente, como é que fica isso aqui? Graficamente, repara uma coisa. Eu já posso até ir riscando aqui, porque é a última dica. Olha só. Se você não tiver corrente elétrica passando, quer dizer o seguinte, por algum motivo, você ainda não ligou a sua bateria no dispositivo. Você pegou uma chave aqui, tem uma chave, um dispositivo de manobra e está aberto. Se a corrente é zero, a tensão nos terminais é exatamente igual a FEM. Ou seja, a diferença de potencial máxima que um gerador pode fornecer para você é a própria FEM. A partir do momento que começa a passar corrente aqui, seja 0,1, 0,2, 1 ampere, 3 amperes, 5 amperes, reparem que é o seguinte, à medida que a corrente vai aumentando aqui, a tensão vai fazendo o quê? Diminuindo.
até ela chegar num valor limite. Vai chegar uma hora que a corrente ela tá tão alta que toda a FEM do meu gerador, ela vai ser usada o quê? Para queda de tensão interna e efeito Joule. Quando isso acontecer, ó, aumentei a corrente, aumentei, até chegar nesse cara. Por que eu coloco ICC? Esse cara leva o nome de corrente de curto-circuito. Quando você chegar nessa corrente aqui, esse resistor aqui entra em curto-circuito porque toda a corrente elétrica está sendo só para queda de tensão e efeito Joule. Caso você precise calcular esse valor da corrente de curto-circuito, você pode lembrar que a corrente de curto-circuito vai ser sempre a força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Então dá uma olhada aqui. A corrente de curto-circuito, ela não depende do resistor que você vai ligar no seu gerador. Ela não depende daquele aparelho. Ela depende apenas da força eletromotriz e da resistência interna. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Essa foi mais uma dica rápida.